Fala galera, Dr. Sebai, bem-vindo a mais um podcast do Dr. Faixa Preta, o meu podcast sobre empreendedorismo e alta performance. Mas antes de começar, vou te pedir para que você possa nos seguir na rede social, Dr. Seba Souza, podcast Dr. Faixa Preta. Compartilhe esse episódio com outros empreendedores que querem aprender com quem é faixa preta no assunto. E como eu sempre digo, não existe CNPJ forte com CPF fraco. E no episódio de hoje, eu trouxe uma pessoa que eu admiro muito. Talvez essa seja a pessoa que mais sabe fazer negócio saírem do 0 e do 1 para o 100 no Brasil. Nada mais, nada menos do que Bruno Nardon, fundador e mentor do G4 Educação, cofundou a Canui em 2011 até a venda para a Dafit em 2015, lançou a Rap no Brasil em 2017. Além disso, é investidor em diversas startups e conselheiro em outras empresas. Então, já quero aqui falar, Bruno Nardon. Não é um prazer, é uma honra ter você aqui no meu podcast Doutor Faixa Preta. E eu vou te explicar aqui por que é Doutor Faixa Preta. Porque o cara é doutor, você é doutor no que você faz, independente de ser advogado ou médico. E faixa preta porque você não chegou onde você chegou à toa. Então você é um faixa preta naquilo que você faz. Esse é o podcast que você tá. Se apresenta aí pra galera, pô, essa foi boa. Pra galera e fala um pouquinho de você aí. Fala, pessoal, um prazer estar aqui com você. Que energia, hein? Que energia, hein? Você não tem jeito de não contagiar, pessoal. Bom, ele já me apresentou aqui muito bem, Bruno Nardon, sou formado em engenharia mecânica, acabei não trabalhando com isso, fui empreender e fiz algumas coisas aí como a Canui, que a gente começou lá em fim de 2011, vendemos para a Dafit. Daí, depois desse período lá na Dafit, trouxe a Rap para o Brasil, ajudei na expansão e depois montamos G4 Educação, junto com o Thales Gomes, Alfredo Soares. Paralelo também visto em algumas startups, como você bem disse, né? E prazer estar aqui com você. Me falaram que as perguntas daqui são as melhores. As melhores. São as melhores. Então, tô ansioso. Que você acha que você tá ansioso? Eu tô ansioso. Vai rolar uma resenha, mas são as melhores. Pô, Bruno, o que acontece? Vou chamar de Nardon, né? Que eu chamo de Nardon. Então, pô, cheguei ali, a menina falou, subiu alguém aí? Aí eu falei... Aí ela falou, subiu. Eu falei, quem é ela? O Bruno. Aí eu falei, Bruno, conheço o Nardon. Então, o que acontece? Todo podcast que você vai, a galera quer saber o que você fez pra chegar onde você chegou. E aqui a gente tem um ritual, que a gente quer saber do nosso convidado, primeiro, a história, a trajetória, desde a infância, familiar, quem é o Bruno, de onde você veio, daquela sua história lá de Assis, né? Você é de Assis, exatamente. Né? E aí eu quero saber quem é o Bruno Nardon lá de Assis que veio e como que foi essa trajetória ali, família, pai, mãe. Só você aí pra contar pra gente, a gente entender um pouquinho mais. E aí eu vou te fazendo outras perguntas. Boa. Bom, eu venho numa família de classe média, mas os meus pais, quando nasceram, eles nasceram e viveram no sítio até 17, 18 anos. Legal. Então, eles vêm de uma família, de famílias grandes, né? Então, minha mãe é lá da região de Assis, o meu pai da região de Presidente Prudente, uma cidade pequenininha que chama Piquerupi. Conhece? Conheço. Ali perto de Álvares Machado. E Assis eu vejo muito falar porque eu tenho uns amigos lá, o pessoal da luta, né? Do judô, do jiu-jitsu. Então, o meu mestre tem filial lá, o Barbosa. Então, cara, legal. Assis, você é de onde? Tem um paciente de Assis, você é de onde? Ah, eu sou de Assis. Eu falei, cara, Assis é desse tamanhozinho, tem gente espalhada no mundo inteiro, né? É isso aí, é isso aí. E daí, desde pequeno, os meus pais, no fim do dia, conseguiram prover pra gente conseguir não fazer nada além de estudar. Né? O que é algo que eu acho super bacana. E eles sempre enfatizaram isso, falando, olha, a gente tá trabalhando, tá fazendo várias coisas aqui. Então, minha mãe trabalhou no banco por muito tempo, era atendente de banco, bancária. E o meu pai, ele é agrônomo e agricultor. Caramba! Então, ele sempre trabalhou vendendo adubo e, em paralelo, ele empreendeu no sítio dele.
Ele já tinha uma mente empreendedora. Exato. Então, desde que ele começou ali, a grana que ele ganhava dos bônus, né, das vendas dele, Legal. ele usava ela para comprar ali um pedacinho de sítio Pô, e que começou a expandir. Então, a minha vida foi até os 18 anos lá em Assis. Sempre fui muito curioso. Você ficou até os 18? Até os 18 em Assis. Caraca, E daí eu você fui viveu para tudo lá, então. Exato. E daí eu fui depois para Campinas para estudar na Unicamp. Certo. Então, E, cara, pra mim, sei lá, minha infância foi sempre... Eu sempre fui muito curioso. E sempre tive o esporte aliado a essa curiosidade, né? Então, eu nado desde os meus 7, 8 anos de idade. Nunca fui profissional, mas nadei ali até os 16, 17 anos, o que eu acredito que me trouxe muita disciplina. Demais. Porque a natação é isso, né? Qualquer esporte Nossa, que você natação, faz... cara, sensacional. E aí, você só fazia natação? Eu fazia natação e judô. Legal. Então, eu fazia todo dia. Você é lutadora, não? Parei já com 15 anos. Cheguei até a faixa marrom. Não vou chamar pra treinar, não. Não, o jiu-jitsu não. Senão eu vou apanhar, né? Em pé, pô, faixa marrom. Eu parei com 15 anos. Com 15 você parou? O judô foi com 15, 16. E continua a natação? A natação continuei até os 17. Daí depois eu parei pro último ano de escola, né? Tá. E aí, como é que foi essa transição? Você saiu do esporte, muito disciplinado e tudo mais. E como que você decidiu a profissão? Você é engenheiro. Sou engenheiro. E isso. como que você decidiu ir pra faculdade? Pô, quero ir pra faculdade e você é engenheiro. Essa é uma pergunta boa, porque assim, quando eu tava lá em Assis, você não tem muita referência do que você quer fazer depois, porque quem você vai olhar na referência tua, quem tá ao teu redor, é o teu pai, a tua mãe, os teus tios, os teus primos, né? É isso que você consegue ter, os amigos, os pais, os seus amigos. Eu não tinha muita referência do que daria pra ser, né? Ah. Só que eu gostava muito, eu sempre acompanhei meu pai desde pequeno no sítio, então ele ia lá, o primeiro trator que ele teve, um Massey Ferguson, um antigão, vinho, com uma capa, não, sem capota esse, não tinha nem capota, e tinha um ladinho ali do lado dele, que quando ele ia plantar eu ia do lado dele, junto. com o chapéuzinho lá, e putz, adorava, né, meu pai é meu ídolo, e eu sempre gostei de máquina, sempre gostei do trator, ajudava ele a engraxar o maquinário dele para o plantio. E a primeira coisa que eu pensei, eu falei, cara, eu gosto muito na escola de matemática, física e química, coisas que são mais ligadas a exatas. Eu não gosto das coisas que não são ligadas a exatas, né? Então, português não gostava, história até gostava, geografia também, mas gostava muito mais de matemática, física e química. E eu comecei a olhar as coisas que eu poderia fazer. Então, eu olhava, putz, será que eu posso fazer administração? Só que eu achava muito amplo. Então, talvez seja engenharia que tem mais a ver comigo. Mas qual engenharia? Tá. Né? E daí eu comecei a me perguntar isso. E eu prestei para engenharia mecânica, engenharia mecatrônica. Então, eu entrei em alguns lugares de engenharia mecatrônica, em alguns lugares eu entrei em engenharia mecânica e eu fui visitar essas cidades que eu tinha passado. E a que eu mais gostei no fim do dia foi Barão Geraldo, que não é Campinas, né? Do lado. Do lado. Eu conheço essa cidade. Do lado dali de Campinas. Hoje já é quase conectada. Tá. Fica do outro lado ali da Dom Pedro. E, putz, é uma cidade que parecia Assis. É uma cidade pequena, super universitária. Você identificou. Eu ia pra todo lugar lá em Assis, né? Cidade de 100 mil habitantes, menos de 100 habitantes, pra todo lugar de bicicleta. Nossa. Então, lá, quando eu cheguei lá, eu também consegui ir pra todo lugar de bicicleta. Legal. E pra mim, putz, deu um super match. O campus é bacana. Eu falei, pô, vou começar aqui. E daí, os primeiros 2 anos ali de faculdade, então não teve... eu quero ser engenheiro porque eu sei que eu vou trabalhar com isso. Não, era muito mais porque eu gostava do tema. Certo. Daí os primeiros 2 anos de faculdade eu adorei, porque era um ciclo básico de engenharia, onde você aprende cálculo 1, 2, 3, 4, física 1, 2, 3, 4, física relativa, uns negócios assim que, para quem gosta, muito bom. Explode a cabeça, né? Quando começou a parte de engenharia de fato... aplicada à mecânica, então resistência dos materiais, mecânica dos fluidos, controle, etc. Eu comecei a achar chato demais. Chato pra caramba. Chato. Eu falei, cara, eu não me vejo trabalhando com esse negócio. Seja porque os professores eram talvez não os melhores e talvez não estavam tão motivados para dar aula, seja porque eu via, pô, vou ficar fazendo isso o resto da minha vida. E foi lá que eu comecei a me perguntar, putz, e aí, né? O que eu vou fazer pro resto da vida? Já tava em qual ano de faculdade? Tava no segundo ano. Tá. No fim do segundo ano. Tava bem no início. Porque normalmente, assim, quando você escolhe o que quer fazer como faculdade, né? E você não tem... Cara, você é muito novo. Você tem 16, 17 anos. Não sabe nem o que quer, velho. Você não sabe. E a vida são vários ciclos, né? E cada ciclo novo, talvez você queira algo novo. E quando eu tava ali escolhendo, era um pouco do que os meus pais tinham colocado na minha cabeça. De, cara, você só tem que estudar e passar numa boa faculdade. Top. É isso que a gente espera de você e dos seus irmãos.
Eu falei, pô, legal, esse era o meu objetivo. Só que quando eu cheguei no objetivo e fiquei super feliz, e aí, qual que é o próximo objetivo? Exatamente. Por que é que de fato eu escolhi isso, né? E daí, nos primeiros anos, eu ainda estava na pegada de estudar, porque no meio do segundo colegial e o terceiro colegial, basicamente eu parei tudo, parei natação, parei tudo. Foi só estudar. E foi só estudar, porque eu falei, cara, eu sou do interior, legal, uma cidade pequena, tem gente do Brasil inteiro que é inteligente pra caramba, que estão concorrendo pelas mesmas vagas que eu. Se eu não me dedicar agora, não vou passar. Então, tenho que me dedicar, assim como eu me dedico na natação. 6 treinos por semana, mais tantos de judô, cara, eu diminuí, tirei um pouco o pé nos esportes e coloquei pro estudo. Top. E, cara, abaixei a cabeça, até a bunda na cadeira e estudei pra caramba. E daí, nesse segundo ano ali, que eu já vi no fim do segundo ano que eu não queria, por incrível que pareça, né? Por incrível que pareça, eu fui um dos melhores alunos nesses 2 primeiros anos. Pô, é porque você não queria, né? Se você quisesse, você tinha se formado logo no segundo ano. Não tinha, que não dava. Mas como eu continuei nessa pegada e gostava de estudar, eu fiquei ali no ranking bem colocado. E eu ganhei uma bolsa para estudar na França. Na França? Na França, fazer um duplo diploma na França. Caraca, que louco. E nesse momento eu tava passando na minha cabeça, putz, se eu não conseguir essa bolsa e não conseguir estudar na França, eu vou ter que ficar aqui. Eu vou ficar aqui e talvez eu possa até largar a faculdade, talvez fazer administração, que talvez isso tenha mais sentido com algo que eu queira fazer no futuro. Certo. E daí conversando e tal, falei, pô, não vou largar a faculdade, já andou bem, vou lá pra França, ganhei a bolsa, fui pra França e daí na França estudei engenharia também, mas com alguns outros viéses que não era só mecânica, era uma engenharia mais generalista, a gente tinha aula de negócios, tinha mais aula de programação, que eu tinha na faculdade também. Era mais na prática, né? Não era só na prática, mas eram outros temas, era um pouco mais 360, sabe? Não era só engenharia fechado, ampliou um pouco a minha visão. E lá eu já comecei a pensar, né? Putz, e aí, qual que é o próximo passo? O primeiro ano eu aproveitei pra caramba, é lógico, né? Porque, pô, ganhar a bolsa, primeira vez que eu tinha dinheiro de verdade, porque a bolsa era boa e era pago pelo governo francês, nem era o brasileiro ainda, né? Olha aí. E daí comecei, cara, meio que aproveitar, viajei a Europa inteira, curti bastante. Mesmo? Passou quanto tempo lá, né? Passei 3 anos. Você terminou o curso lá? Não, eu voltei, fiz mais 6 meses e terminei. 6 meses terminou. E daí os 2 primeiros anos lá, o primeiro ano aproveitei muito, o segundo ano já comecei a pensar, e aí? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer da vida? E esse momento pra mim foi muito bom, porque eu comecei a me perguntar se de fato eu queria ser engenheiro. E as coisas que eu sempre fiz na vida, cara, é muito difícil saber o que você gosta. É mais fácil saber o que você não gosta. Que você não gosta. E como eu falei, pô, o que eu não gosto? Será que eu não gosto de fato de ser engenheiro? E daí eu fui trabalhar na Airbus como engenheiro. Lá, montando avião. Que eu falei, cara, se eu não gostar disso daqui, eu não vou gostar de nada da engenharia, não é possível. Porque, pô, você tá ali montando avião. Na prática do negócio. É um negócio absurdo, né? Absurdo. E daí eu fui lá trabalhar como engenheiro de fato, né? Peguei um projeto começo, meio e fim, lá em Toulouse, no centro da França. Sensacional, adorei o projeto, adorei. E daí eu falei, cara, e se agora eu for trabalhar como engenheiro de supply chain? E daí eu consegui uma vaga ainda dentro da Airbus, mas pra trabalhar na Alemanha. Daí eu fui fazer estágio na Alemanha em supply chain. E eu odiei. E daí eu comecei a comparar, cara, o que eu gostei nesse primeiro estágio que eu não gostei no segundo e vice-versa. Você sempre foi um cara muito analista, velho? Sempre fui, né? Sempre tive essa cabeça analítica. E sempre foi insatisfeito? Sempre queria o próximo passo? Você acha que isso é uma característica legal que o empreendedor tem? Eu não sei se é querer o próximo passo. Eu acho que é muito mais insatisfeito e ter a atitude de não aceitar aquilo que você tem naquele momento. Boa. Então, nem sei a palavra para isso, mas assim, eu sempre fui, não insatisfeito, mas à procura de algum propósito. Legal. Eu acho que é muito mais isso. É isso, cara, é o propósito, cara. É insatisfação mesmo, Nano. Satisfação, sou insatisfeito, cara. Eu quero quero ver o propósito acontecer. Exato, e essa busca de propósito tinha muito a ver com esse de não. E daí, cara, o primeiro estágio que eu vi que eu gostei foi que eu peguei um chefe bom, um líder bom, que me dava autonomia, que valorizava as coisas que eu fazia e que as pequenas ou médias e grandes coisas que eu fazia tinham impacto. Porque a gente rearrumou toda uma linha de montagem de uma parte do avião. Então a gente meio que destruiu e reconstruiu. Com metodologia de Lean Manufacturing. Então, eu participei de todas as etapas do projeto. Então, eu vi aquilo que eu coloquei no plano,
colocando na prática, a prática não funcionando e funcionando, arrumando, melhorando e depois vendo a gente ganhar mais de metade do tempo, diminuindo pela metade o tempo que a gente tinha para construir a mesma parte do avião. Sensacional. Isso em ganhos de euros eram, cara, tantas dezenas de milhões por ano, né, ou centenas de milhões por ano, de economia, etc. Assim, foi animal ver o começo, meio e fim. Top. Quando eu fui para essa de supply chain, né, putz, o líder era ruim, não dava guidance, não dava clareza, não explicava como que aquilo que eu estava fazendo impactava no todo, o que eu fazia, eu não via o impacto. Entendi. E daí eu comecei a falar, putz, cara, por que eu gostei de um e não gostei do outro? Será que se eu ficar aqui na Airbus, eu tenho futuro? Quanto tempo eu vou demorar para ser o chefe da fábrica? Quanto tempo eu vou demorar, talvez, para ser o presidente? Porque eu também sou ambicioso, não sou ganancioso, sou ambicioso. E daí, cara, eu vi aquilo e falei, pô, talvez indústria não vai ser meu negócio, porque trabalhar na indústria, provavelmente vai ser tudo muito parecido. As indústrias que têm, talvez, empregos legais para engenheiro. E daí, quando eu voltei para o Brasil, lá na época, era mais ou menos 2007, foi quando lançaram isso daqui. O iPhone. O iPhone. Primeiro, o Touch. O Touch. E daí começou toda essa parte do iPhone, aquele primeiro lá. E, cara, eu assistia muita coisa na internet, pesquisava muita coisa. Porque, cara, você é estudante, tava fazendo estágio, você tem tempo. Vai ter tempo. Você tem tempo. Você pode usar o tempo fazendo esporte, que eu fazia lá, saindo pra beber, que eu também saía com os amigos de vez em quando, mas também, um tempo mais introspectivo, né? Pra entender, cara, o que eu quero fazer de fato? E comecei a olhar muita coisa, conversar com muitos amigos meus. Top. Os que tinham ido pra indústria, muitos amigos meus que estavam lá, brasileiros que estavam lá, tinham já trabalhado em banco, então entendi muito a fundo o que era o trabalho em banco, em vários lugares de banco, e alguns amigos tinham ido trabalhar em consultoria. Então eu falei, cara, indústria eu entendi que não é pra mim. Será? E banco, pelo que eles estão me descrevendo, não faz sentido para trabalhar. Será que consultoria é? Deixa eu testar. Quando eu voltei pro Brasil, eu achei que eu ia ter 1 ano e meio, 2 para me formar. Tá. E daí eu falei, cara, nesse 1 ano e meio, 2, eu vou ver ou de trabalhar numa consultoria ou começar algo relacionado à internet, porque é um negócio que está crescendo bem, crescendo rápido. Entendi. E, putz, tem alguns amigos meus que estão aqui começando, outro ali começando, vou me inteirar mais. Voltei e me formei em 6 meses. Nossa. E daí eu falei, cara, e agora? Bora trabalhar em consultoria e ver o que acontece. Entendi. E daí eu entrei numa consultoria em estratégia pra ver, será que eu gosto? Tá. E daí eu fiz lá vários projetos. Eu acho que no ano que eu fiquei lá, fiquei um pouco menos de 1 ano, eu fiz cerca de, 6 projetos diferentes, mais ou menos, cada um ali com 2 meses, alguns mais curtos, alguns um pouquinho mais longos, né? E eu falei, cara, o que eu gosto, o que eu não gosto? Foi a mesma coisa. Líderes bons. Entrou na mesma vibe. Líderes bons eu adorava. Porque o líder dava clareza, explicava o que você estava fazendo aquilo, te dava o caminho, não fazia você ficar fazendo tanto retrabalho. Legal. Entendia muito claramente o que o cliente queria, portanto, conseguia passar isso para a equipe bem. E outros líderes que tinham medo do cliente, que não entendiam direito o que o cliente queria, que não davam propósito, que daí você trabalhava muito mais fazendo retrabalho porque o cara não entendeu direito o que ele precisava resolver. Entendi. E daí naquele momento eu percebi, cara, a diferença para esse cara, desse cara para mim, não é nenhuma. Pode crer. A única diferença, né, se a gente pegar um problema do zero juntos agora, talvez eu resolva mais rápido que ele. Pode crer. A única diferença é que ele tem mais tempo de estrada e ele é um doutor ou um especialista nisso. Talvez ele não seja faixa preta ainda, talvez ele seja faixa amarela. É. Uma graduação menor. Né? Exato. Mas ele talvez vai ser um pouco mais rápido porque ele já teve experiências de resolver problemas parecidos. E a única diferença de mim para ele é rodagem, não é capacidade de raciocínio intelectual. E tendo isso em vista, eu falei, cara, o único lugar que de fato eu vou conseguir trabalhar com tesão e criar um propósito, eu comecei a ver, putz, na empresa grande o que eu não gostava, na consultoria que eu gostava, muita gente um puxando analisou do outro. Tudo. Cara, muita gente só interessada no seu próprio umbigo, não só pensando... buscando dados, eles. Não pensando, cara, no todo, no time, na cultura. Eu sempre fui mais esse cara de time. Pô, não quero ganhar sozinho, não quero ficar falando eu. Quero falar, cara, a gente, nós, esse negócio é nosso. Você já tinha isso dentro de você? Vamos junto. Exato. Talvez pelo esporte, talvez pelas, várias comunidades que eu participava quando eu era menor, que eu sempre gostei de entender muito um pouquinho de tudo.
E daí, nesse momento, eu falei, cara, eu acho que o único lugar, de fato, que eu vou conseguir ter para fazer isso é se eu entrar ou numa empresa pequena, mais de dono, Tá. ou se eu criar minha própria empresa. Pode crer. E daí eu comecei nessa pegada, putz, talvez eu vá empreender mesmo, talvez eu vá empreender mesmo. Isso já nos primeiros 6 meses que eu tava ali na consultoria, né? E daí eu comecei a conversar com alguns amigos que tinham saído para empreender. Certo. Vendo o que eles tinham feito, o que eles estavam fazendo, os tombos que eles tomaram, como aquilo repercutiu, o que eles tinham aprendido. E comecei a conversar. Falei, cara, vou empreender de fato. E daí eu comecei um projeto, que era um projeto que eu tinha visto quando eu morei lá na Alemanha, que era um marketplace de professor e aluno. De professor, porque quando eu morei na Alemanha, eu queria aprender um instrumento musical. Tá. Que eu já tocava quando era criança, violão, guitarra, baixo, bateria. Eu queria aprender um outro. Certo. E lá eu entrei num site que me falaram e eu encontrei um professor daquele instrumento que eu queria muito perto de casa. Caramba. Então eu conseguia ir ou antes ou logo depois que eu voltava do trabalho, sem ter que pegar ônibus, metrô, Do trem. lado. Era muito perto, conseguia ir andando. Mas te conectou ao professor. Isso, me conectou ao professor. E eu gostei daquilo. Eu falei, cara, quando eu vim pra São Paulo, que é muito maior do que Barão Geraldo, eu falei, cara, quero voltar a aprender o instrumento. Só que eu morava ali na Arthur de Azevedo, né, numa kitnetzinha pequenininha aqui em São Paulo, e todo mundo que eu encontrava era muito longe. Eu ia ter que pegar ou táxi, eu não tinha grana na época, ou ônibus e metrô, que ia me dar, tomar uma hora pra ir, uma hora de aula, uma hora pra voltar. Não cabe na minha agenda que eu trabalhava que nem um alucinado. E daí eu falei, cara, eu vou fazer isso, porque eu gostaria de ter isso pra mim. E daí, como um bom engenheiro, virgem, né? Falei, cabaço. Cabaço, essa é a palavra, obrigado. Falei, vamos lá fazer esse negócio. Bora. E daí eu comecei a eu mesmo programar o site. Você mesmo? Eu mesmo, que eu tinha aprendido um pouco de programação na faculdade. Falei, não, eu vou dar conta desse, é fácil. Aí foi que começou a transição. Daí eu comecei a programar. Daí eu vi que não era bem assim, porque tinha front-end, back-end, tinha toda a parte de infraestrutura, tinha meio de pagamento. Nossa. E na época, não tinha tanta tecnologia que nem hoje. Você arrasta as coisas e monta. Exatamente. A inteligência artificial hoje monta pra ser uma programação, né? Te dá o código. Aí te ajuda a aprender. Cara, na época não. Na época foi no pelo. E daí eu vi, cara, demorei 1 mês e meio pra ver que eu não ia conseguir fazer sozinho. 1 mês e meio. Pra ver que não dá. Mas eu ainda tava na consultoria. Tá. Então eu chegava, tipo, sei lá, saía 8 da manhã, chegava 8, 9 da noite, jantava 10 da noite até 1 da manhã. Eu tava trabalhando no meu projeto, fim de semana inteiro trabalhando no projeto. Então, cara, demorei 1 mês e meio, né, nesses horários de fim de semana, pra entender que eu não ia conseguir fazer o negócio sozinho. Eu falei, pô, onde eu faço outsourcing desse negócio? Aonde? Daí eu achei uns indianos lá, mandei pros caras fazer, paguei lá com uma parte do meu salário, que eu né, já reservava grande parte do meu salário que eu ganhava lá na consultoria pensando nesse projeto. E 4 meses depois coloquei no ar. 4 meses. E moral da história, deu tudo errado. Não deu certo? Não deu certo, mas por que não deu, né? O projeto não deu certo. Por quê? Porque eu fiz um plano de negócios que eu achava que cada visita ia custar 10 centavos. Que a cada 100 visitas, ou 10 visitas, uma ia comprar. E não, a cada 100 visitas, menos de uma comprava. E o clique custava mais de R$1. Ficou mais caro. Então, cara, o meu plano de negócios pro que aconteceu na realidade foi mais de 100 vezes de distância. Tá. E o dinheiro que eu guardava... Pô, não dava, eu ainda tinha uma parte guardada da bolsa. Eu falei, cara, eu vou largar pra tocar isso. Eu falei, pô, nem fudendo. Não, eu preciso de 100 vezes mais dinheiro do que eu tenho agora. Não funciona. Deu errado o projeto. Mas pra mim, foi de um grande caralho. Porque desenvolveu. Eu aprendi pra caramba. Sobre tudo. Sobre, cara, não adianta você ficar fazendo plano de negócio antes de fazer o negócio acontecer. Primeiro faz, depois faz melhor. Sensacional. Cara, e comecei a aprender, putz, aquilo que eu sei, eu vou fazer bem, aquilo que eu não sei, eu tenho que trazer gente boa pra fazer junto comigo. Comecei a conversar com muita gente que tava no meio, então o ponto de fazer o projeto foi o que me fez caminhar para o que aconteceu depois. Um amigo meu, chama José Guilherme, ele é lá de Assis. Tá. Ele montou uma aceleradora de empresas, 1 ano mais ou menos, 1 ano, 2 anos antes desse momento, quando eu ainda estava na França, sempre conversava com ele, e um sócio dele, que chama Bill Veiga, fez isso junto e acabou não dando certo esse negócio. E daí eles se separaram, esse meu amigo foi trabalhar na Coca-Cola, se eu não me engano, né, na Fenza, aqui no Brasil, e o Bill continuou querendo empreender, só que daí ele foi para a internet e ele entrou num fundo de investimento que chama Rocket Internet. O Rocket. Isso, que foi quem trouxe o Groupon para o Brasil, a própria da Fit, entre vários outros negócios. Entendi. E eu, conversando com o Zé Gui,
Ele falou, cara, conversa com o Bill, bicho. Ele tá lá na Rocket, ele vai saber te direcionar, ou até mesmo, eles estão precisando de gente boa. Eu falei com o Bill, liguei pra ele, Bill, pô, como é que tá sendo aí? Me explica. Fiquei 1-2 horas conversando com ele, e ele falou, cara, vem aqui na Rocket, os caras estão precisando de gente que nem você. Pode crer. Daí eu fui lá, sei lá, era uma quarta-feira. Na quarta-feira fui, tipo, dei uma desculpa lá no projeto, saí 4 da tarde, normalmente saí 8, 9. Daí fui lá, e cara, eu conversei, fiz umas 7 entrevistas no dia. 7? Com os caras que trouxeram a Rocket pro Brasil, né? O Cadu e o Rodrigo, e com mais um monte de gente que tava encabeçando os projetos que estavam acontecendo naquela época. E, cara, era, sei lá, meia-noite e meia que eu tava lá ainda, conversando com a galera. O último cara chegou pra mim e falou, cara, todo mundo adorou você, a gente acha que você tem um puta fit aqui no negócio, você quer vir trabalhar com a gente? Daí eu falei, pô, é só você não me oferecer algo pior do que eu tenho hoje. Falei, não, pô, a proposta é tanto, tal e tal e tal. Então eu falei, é isso? Pô, nem acreditou, né? Tipo, como só assim, é isso. Tô dentro? Não, tá dentro. Porra, me manda um e-mail aí só pra garantir a verdade, né? Porque eu tava acostumado a um e você, né? Moleque pra caramba ali, né? Analisador. Daí ele mandou um e-mail, lá pra ele começou a dar risada, mandou um e-mail, né? Uma oferta e tal. No outro dia eu pedi demissão, no outro dia eu tava lá trabalhando com a galera. Os 3 primeiros meses eu fiquei ajudando a Rocket, daí de lá saíram vários negócios. Que foram tendo seus sócios tocando cada um deles, e eu fui pra Canui ser um dos líderes. Foi aí que você foi pra Canui. Foi aí que eu fui pra Canui. Então a Canui era da Rocket, é isso? Foi mal aí. Ou foi de alguém que já... Não, foi a Canui foi, né, o negócio Canui foi... Então foram feitos alguns negócios lá em paralelo. A West Wing, que fez a IPO faz uns 2 anos, que vende toda a parte de design e decoração. A Mobile, que vende móveis e tudo para sua casa. A Tricai, que é tudo para criança. E a Canui, que é um varejo mais voltado para o público masculino, de esportes, né? Para coisa outdoor, esporte e roupa, e fashion para público masculino, mais com roupas do dia a dia que a gente usa, não roupa formal. Isso, né? Isso aí. E daí, cara, na época ali, nesses 3 primeiros meses, a gente meio que ajudava todos esses projetos que estavam começando. Então, tinha a galera que estava montando centro de distribuição, tinha a galera que estava tocando tecnologia. Eu estava mais nessa parte de marketing e business intelligence, que era tudo dado. E daí os negócios começaram ali a crescer, e daí foi cada um para um projeto. E daí eu fui pra Canui. E daí lá dentro um pouco da história da Canui, do que aconteceu, né? A gente começou a Canui ali fim de 2011. Qual era a sua função lá dentro da Canui? Perfeito. Então, eu mais 2 sócios, né? Eu tocava a parte de marketing, de business intelligence, inteligência de dados, de tecnologia, marketplace e tudo relacionado a novos negócios. Vocês eram quantos? Quando a gente começou, a gente tava... Né, nós, sei lá, 3 como sócios principais, e tinha ali mais um time de 10, 12 pessoas que estavam no headquarters. E daí depois do centro de distribuição tinha um outro time que estava lá, que daí era o time que a gente compartilhava com essas outras empresas para ganhar volume. Daí quando cada um ganhasse volume, meio que se saía dessa incubadora que era a Rocket, né? Legal. Então a gente começou mais ou menos isso, e daí o time foi crescendo. Sério, em 2000 Fim de 2011, começo de 2012. 2012. Exato. E aí você entrou ali, e aí como que foi? E daí foi a história, era tudo que eu queria, porque eu era um dos líderes. Que louco, né? Eu era um dos... E os caras me falaram, cara, você quer captar dinheiro? Que eu fui tentando vender meu negócio pros caras. Porra, investe em mim. Você fazia isso? Eu tentei fazer pros caras. Não, nesse dia das entrevistas, eu porra, cara, não, mas... Pô, olha o meu negócio do caralho, os caras perguntando o que eu tava fazendo, e era entrevista, eu fazendo pitch pros caras tentarem colocar a grana. E os caras falaram, cara, olha só, o teu negócio é uma bosta, mas você é bom. A gente quer você, não quer teu negócio. Você não tá entendendo. E daí eu falei, mas cara, eu pensei que era um teste, né? O cara não enxerga, né? Não enxerga, você tá... Você é novo também e tal, tá com 24 anos, cara. Exato. E tal. E daí os caras falam, cara, você quer captar dinheiro pro seu negócio para fazer exatamente o que você vai fazer aqui, aprender. Nossa. Então vem para cá e aprende com o nosso dinheiro e tem um tequinho numa empresa, né? Vira sócio de uma empresa. E depois, daqui 2, 3 anos, você vai ter aprendido um monte muito mais rápido do que você fazendo o teu negócio. Isso é muito louco. E na época, cara, não era esse mercado de hoje. Você vai lá com um PowerPoint e levanta $2 milhões. Pois é, cara. Na época não existia isso. Se falava ou indústria, ou em consultoria,
ou em banco. Startup, a gente foi, assim, não a primeira, mas a primeira grande geração dessa nova turma, entendeu? E daí lá, a gente começou então a Canui. Cara, a Canui foi um negócio... Era tudo que você queria, né? Era tudo que eu queria, porque, putz, era um negócio que eu era um dos líderes. Os líderes, todos novos também. Um deles era meu veterano na Unicamp, conhecia a divisão, né? Que a gente tinha feito parte de um projeto social junto lá na Unicamp. E ele meio que era o líder do projeto social, eu era um dos professores lá do projeto social dele, que eles tinham começado. E, cara, e foi legal, e o ambiente era bom, e ninguém sabia, ninguém tinha a mínima puta ideia do que estava fazendo. Nada. Nada. Ninguém tinha tocado varejo, ninguém tinha tocado e-commerce, ninguém tinha tocado negócio de tecnologia, mas todo mundo tinha um método científico. Pode crer. Que é o quê? É um método de se perguntar qual a pergunta certa e buscar a causa raiz para resolver essa hipótese. Tá. E se não deu certo, por que não deu certo? Entendi. Aprende. E se deu certo, por que deu certo? Aprende. E faz um ciclo, né, de melhoria contínua. Certo. Que era basicamente tudo que eu tinha aplicado no estágio, aprendido. E, cara, e na vida, no fim do dia, o óbvio dá dinheiro. O óbvio faz as coisas darem certo. Exatamente. O básico, bem feito, dá certo. Só que as pessoas querem complicar a vida, querem fazer coisas fora do mundo. E pelo fato da gente ser outsider, de nunca ter feito varejo, nunca ter feito e-commerce, a gente questionava tudo. Nossa. Por quê? Porque a gente fala, cara, a gente é burro, a gente não sabe de nada. Então, dado que a gente não sabe de nada, eu tenho que perguntar. Eu não tenho vergonha de me colocar nesse lugar de aprendiz. De aprendiz. Que esse é um dos erros das pessoas que às vezes comanda a equipe, que faz tudo, né? Que acha que sabe tudo. Exatamente. E, cara, e gospe merda pra baixo. As pessoas que têm medo embaixo têm medo, né? As pessoas que estão embaixo têm medo de falar, não, você tava falando é merda, porque tem medo de confrontar um chefe, um líder. Isso. E acaba fazendo merda, sabendo que tá fazendo merda, e isso vai fazendo as pessoas se desmotivarem ao longo do tempo e pedirem para sair do emprego ou aquela empresa não dá certo. Pode crer. Foi exatamente as coisas que eu vivi no estágio. Que foi exatamente as coisas que eu vivi na consultoria, que eu falei, eu não quero aplicar aqui. Entendi. Aqui eu quero, ser um lugar que, independente se você é novo, se você é velho, se é todo tatuado, se você é de uma cor, de outra, se é homem, se é mulher, se você é nerd, se você não é, se você sabe falar ou não, você vai ser respeitado pela sua entrega. Nossa, isso é sensacional. E foi isso que fez a cultura da Canui ser muito boa. Esse foi o segredo, porque a gente trazia gente boa, jovem, cara, com muita vontade de crescer, ia selecionando, ia dando porrada na galera. Tá. E a galera que não tava aderindo ao negócio, aquela cultura, pedia para sair. Eles mesmos. Tudo bem. Então é que nem o corpo expelindo câncer. Entendi. E não o câncer tomando conta do corpo. Cultura é isso. Quando você tem uma cultura forte na empresa, a cultura espelha os ruins. Sensacional. Quando você tem uma cultura ruim, o câncer toma conta da empresa. E é isso. Contamina, né? Contamina. E daí acaba com a tua empresa. Porque daí é só os T-Rex, né? Entendi. Boca grande, braço curto. Fala muito, não faz nada. E quando vocês detectavam que o cara tinha um braço curto, o que você fazia? No começo a gente, cara, tentava ensinar, tentava explicar, tentava redirecionar, tentava dar o porquê. Cara, por que a gente quer fazer isso? Certo. Por que a gente entende que é importante você fazer isso nesse momento? Como que você está fazendo se encaixa no todo? Você tá afim? Porque se não tiver afim, cara, não tem problema. Beleza. E não tem erro, não é porque você não funcionou aqui que você não vai funcionar em outro lugar. Legal. Aqui, quem quer ficar aqui tem que estar disposto a pagar o preço de estar aqui. Top. Com os pontos positivos e os pontos negativos de estar aqui. Você tem que abraçar. E se não tiver no teu sangue, irmão, não vale a pena. Tete pra você nem pra gente. Você quer? A gente tá disposto a te ajudar. E tinha gente que topava e evoluía. Boa. E tinha gente que não topava e que a gente não precisava mandar embora. A pessoa pedia pra sair. Ela mesmo pedia. Porque ela entendia, cara. Entendi. Eu não tô feliz. Aqui não é meu lugar. Só que isso tem muito a ver com conversar. Com entender a pessoa que tá do outro lado. Entender o que tá se passando no momento de vida daquela pessoa. Pode ser que o ciclo dela não esteja junto com o teu ciclo. E eu tentava ser aquilo que eu queria que os meus líderes tivessem sido lá atrás, que não era muito atrás, né? É. Mas ali atrás. Porque eu falei, cara, eu sou uma nova geração, que talvez eu não queira esperar 20 anos para ser o líder desse negócio. Pô, eu quero que aconteça mais rápido. Mas como que eu faço para dar isso pra galera? Como eu faço para encontrar as pessoas que são boas, se colocando no lugar delas, se colocando no pé delas e tentando enxergar como elas me enxergam.
Tá. Ou como elas, né, o que de fato se passa na cabeça delas, e o que elas gostariam de ter no lugar. Agora, não é porque eu me coloquei no lugar da pessoa que eu preciso concordar com o que ela quer. Boa. Ela tem que se adaptar ao que a empresa precisa. Precisa. E ponto. Então isso, cara, para mim foi super importante quando a gente estava construindo a Canui. Primeiro, porque todo mundo estava no operacional. Então os líderes estavam no operacional. A gente aprendeu a fazer. Entendi. Quando a gente aprendeu a fazer, e a gente precisou sair do operacional para o tático, isso foi muito rápido, questão de 3, 4 meses. Quando a gente passou... 3, 4 meses. Porque, cara, a empresa cresceu... Mas tinha um investimento, porque né? tinha investimento da Rocket. Tá. Como eles colocaram uma grana... Você acha que investimento... Tipo assim, só te cortando pra uma pergunta rápida aqui na minha cabeça. O investimento é importante para o crescimento da empresa ou a empresa pode se desenvolver e ter o seu próprio capital a longo prazo sem investimento externo? Porque no caso da Canui, vocês tinham investimento. Isso fez vocês acelerar o processo, né? Gerando, tanto na frente do operacional e depois gerando essa... tendo dinheiro para estruturar e tocar o negócio. Cara, o que eu vejo, assim, talvez 95% dos negócios do Brasil, o dinheiro vem de quem? Do cliente. Tá. Que é o empresário que o G4 atende hoje. Entendi. Por quê? Porque esse é o fluxo normal das coisas. Essa é a jornada normal e a evolução normal do negócio. Você é muito bom em algo, você tem uma qualidade muito forte, você acha uma dor no mercado, e dada aquela tua qualidade forte e dada aquela dor no mercado, isso encaixa e você começa a trazer cliente que começa a te pagar pelo teu serviço, pelo teu produto, pela tua solução. E você pega esse dinheiro, dado que você é inteligente, ou pelo menos acima da média, perspicaz, né, resiliente. Você fala, não vou enfiar tudo no bolso agora. Deixa eu investir para melhorar um pouquinho o meu negócio no lugar certo. Você vai alocando o capital, aquele capital restrito que você tem do jeito certo, e daí vai vindo mais cliente, vai vindo mais cliente, vai vindo mais cliente. Daí você dá uma crescida. Opa, agora que eu tô com um fluxo maior de caixa, que eu fiz uma reservinha aqui, eu posso dar um passo maior. Daí você dá um passo maior, etc. Tipicamente, Darwin atua nesse momento. Pode crer. Quantos doutores não são faixa preta? Ou são faixa preta na sua especialidade, isso, fazem muito bem, mas quando você pensa num negócio, talvez, de faturamento, ainda estão mais limitados. Certo. Porque talvez não souberam como adquirir cliente, não souberam como se diferenciar, não souberam dar uma solução de fato que entregue aquilo que os clientes queiram. Pro bem e pro mal, talvez aqui na medicina ainda tem muito... Eu tô entrando aqui num setor que eu não conheço, mas ainda tem muito essa áurea de, putz, você tem médicos que querem ser só médicos, especialista, e, putz, ele fala, a minha missão é essa, não é ganhar dinheiro quando eu comecei a medicina, porque eu tinha um propósito de longo prazo. Eu gosto de ganhar dinheiro. Perfeito, e você tem os outros médicos que tem essa visão de empresário. De empresário. Eu tenho uma especialidade que me fez eu vender o meu tempo e fazer isso daqui crescer, mas eu também não quero depender de mim pro resto da vida. Com certeza. Dado isso, como que eu faço para ser empresário, né? Boa. Então, o que eu queria dizer? Que Darwin vem e funciona. Quando ele funciona, ele faz o que? Ele começa a matar as outras pessoas que não têm a resiliência, que não têm essa perspicácia de continuar. Então, os negócios que não têm captação de dinheiro, normalmente, demoram mais tempo para crescer, porém também são negócios mais sólidos no longo prazo. Por quê? Porque eles aprenderam a viver com muito pouco. Aguentar porrada, saber alocar dinheiro e recurso do jeito certo ao longo do caminho. Top. Logicamente que você começa a bater no teto. E o teto vem no quê? Na maturidade do dono. Boa. E na hora que isso bate na maturidade do dono, quando o dono é perspicaz e resiliente, e principalmente humilde, ele sabe que ele não sabe das coisas. Ele sabe que o que fez ele chegar até ali não vai ser o que vai fazer ele ir para o próximo passo. Então ele vai precisar fazer o quê? Melhorar. E como ele melhora? Conversando com outras pessoas, se educando, indo em cursos, indo em formações, que pode ser o G4, mas tem várias boas por aí, dependendo do seu setor, tá certo? Sensacional. Mas o que a gente tem no G4 Club, nas comunidades, você se cerca de gente boa que vai te ajudar. Cara, e o problema de um é o problema do outro. E você vai ter um cara maior, um menor, um do lado do outro. Muita gente já passou pelo teu problema. E só o fato de você conversar, assim como eu fiz, quando eu tava lá na consultoria querendo sair, o que eu fui fazer? Eu não sei de nada. Deixa eu perguntar para quem sabe. Comecei a trocar. E na época tinha muito menos conteúdo que hoje. Que louco, né? Muito louco. Então, assim, e daí a diferença, né? Voltando para tua pergunta, daquelas empresas que se capitalizam rápido. Tipicamente, as empresas que seguem um caminho de venture capital, de levantar capital rápido, elas passam
por etapas. A primeira etapa é, eu vou colocar aqui um capital semente, o seed. Isso. Esse capital, o que eu quero que você prove? Que o seu produto tem demanda no mercado. Ou que você descubra um produto ou um serviço para uma dor do mercado. Você tem uma hipótese. Tá. Então, a nossa hipótese lá na Canui era: o e-commerce vai ser algo grande, porque o varejo é algo grande. Na hora que a gente fez uma matriz de empresas que atendem homem versus mulher na internet, todo mundo que atendia homem era muito esporte e pouco casual lifestyle. Caraca. Então, era Netshoes, Centauro, era tudo esporte. Era roupa de futebol. Ô, Max. Vai. Vai cortar ou continua? Não, pode Então continuar. vamos embora. É isso Fica aí. uma égua, rapaz. Então era a Netshoes, a Centauro, que era roupa de futebol, chuteira, tênis, e era isso que era o forte dele. Tá. Não tinha ninguém vendendo moda, lifestyle na internet. A gente falou, opa, tem um espaço aqui. Será que isso funciona? E daí o primeiro dinheiro que investiu, a gente testou isso, que foi, será que eu consigo trazer visitas pro site e eu tenho produtos para vender para ele e isso pare de pé? Depois do Capital Seed, vem o que a gente chama, né, de Série A, que é um primeiro cheque onde basicamente você já meio que provou que o teu produto, a tua solução tem demanda, você meio que encaixou. Agora, vamos pisar um pouquinho no acelerador para ver se você consegue replicar isso e crescer mais rápido? Tá. E daí é um momento onde você recebe um cheque maior. E você pisa mais no acelerador para ver se você consegue crescer. E depois, normalmente, tem um série B. Tá. Que basicamente é, cara, se provou que você tem dor no mercado, que o teu produto encaixa, que você está conseguindo distribuir. E agora você tem que provar que o teu negócio para de pé e você quer pisar no acelerador para distribuir mais ainda. Então, você consegue pisar no acelerador mais para crescer mais rápido, mas também ter um negócio que para de pé, que normalmente é o série B para o série C. Tá. Né? Que o seu negócio dá dinheiro. Dá dinheiro. Então, tem muita gente que morre nesse meio do caminho. Na série C? No série B, em cada etapa tem muita gente que morre. Porque não consegue provar ideia, não consegue fazer o negócio andar. É que consegue provar ideia, que tem demanda, mas não consegue achar um canal de distribuição. Consegue achar um canal de distribuição, mas não consegue pisar tanto no acelerador dele. Nem fazer isso dando dinheiro. Tá. Ou tendo quando você pensa no DRE dele, pelo menos gerando dinheiro em vez de ficar queimando, né? Então, tem gente que morre em vários lugares, né? E lá na Canui a gente passou por todas essas etapas. Agora, quando você pensa em negócios tradicionais. Tipicamente eles não vão seguir esse caminho. Tipicamente eles vão seguir um caminho mais devagar, mais lento, mas que dá dinheiro, que é aprovado. Só que tipicamente o tamanho de mercado que eles atendem é menor. Entendi. Então o tamanho do mercado é menor. Portanto, eles não vão virar, talvez, uma empresa que vai valer $1 bilhão de reais ou de dólares. A Canui tinha capacidade para valer isso. Entendi. Porque era um mercado muito maior. A escala, né? Exato, é um mercado muito mais competitivo. Tá. Mais difícil. Então você precisa de mais dinheiro. Entendi. Ou você pode ter negócios de e-commerce que vão dar certo, mas normalmente vão ser mais nichados. Ou vão ser sellers nos marketplaces e assim por diante, né? Então, ter dinheiro quer dizer que faz o negócio mais rápido? Não, sim, faz mais rápido. Quer dizer que é a melhor solução? Não, não é a melhor solução. Você tem várias outras soluções. Pode ser que você bote dinheiro, você não vai mais rápido, você acaba quebrando também. Exato, ou porque você antecipa coisas que você não deveria antecipar. Pode crer. Que você tenta colocar a carroça na frente dos bois. E esse é o grande desafio para todas essas startups que levantam rodadas grandes. De crescer e estruturar. 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 Porque você sabe que você não vai entregar o melhor produto, o melhor serviço ou a melhor solução durante o período que você está escalando e crescendo rápido. Você não vai, cara. Não entrega. Por quê? Porque alguma hora vai cair alguma peteca, vai cair, cara... Vai cair um pratinho Vai cair um prato. Você espera que o prato seja de plástico. De plástico, né? Não quebrar. De vidro que você não pode derrubar, que você não quebra mesmo. Se derrubei de plástico, tá tudo bem. Vai ter que continuar aqui rodando, né? Então, eu vejo assim que dinheiro ajuda, mas muito dinheiro atrapalha. Atrapalha. Que louco, sensacional. E aí a Canui cresceu, o que você falou. E aí essa transição do operacional pro estratégico. A partir então daí, a gente como tava é que foi? ali no operacional, passamos pro tático, né? E daí no tático, a gente teve talvez a primeira experiência de liderar muita gente. Eu tive essa primeira experiência de liderar muita gente. E, cara, e liderar muita gente a primeira vez não é fácil. Porque você não sabe demitir direito, né? Você erra... Às vezes você tá estressado, que você tem a meta para bater e, putz, você tá correndo, e na hora que você faz essa passagem do operacional pro tático,
você ainda, cara, gosta de marcar gol, né? Imagina, Claro, você tá ali pô. na terceira divisão, você é o centroavante ou o capitão do time, ou o meia, você pega a bola lá atrás, você cruza, você cabeceia, marca gol e comemora. Isso. Isso dá endorfina. Pô, isso é sensacional. Ah, deu certo que eu fiz, deu certo que eu fiz. Meu apelido lá na clínica é Make Money, pô. Moneymaker. Moneymaker. Ficar direto, velho. E Porque daí- eu gosto de fazer isso, cara. Só que daí, cara, o que acontece é que uma hora, na hora que você tá indo pra segunda, primeira divisão, que a condição de contorno do seu time, agora você já tem mais dinheiro, você consegue contratar mais gente, o que é esperado de você como líder e dono não é ser mais o meia, é ser o técnico. Técnico. E o técnico ganha jogo se o time ganha jogo. Aí que tá. E o teu papel como técnico é escalar as pessoas certas, dado as restrições de capital que você tem, dado o contexto de mercado que você tá e contra quem você tá competindo. Sensacional. Igual a Arábia Saudita ganhou da Argentina no Isso. primeiro jogo da Copa do Mundo. Mesmo tendo um time mais fraco, muito mais fraco, menos suscetível a ganhar uma Copa do Mundo, os caras foram lá, entenderam o jogo da Argentina e fizeram o quê? Puxaram toda a defesa deles para avançar na hora que eles iam atacar. Marcaram 3 gols a Argentina. Tudo impedido. Pode crer. E daí nos contra-ataques que conseguiram, putz, marcaram um gol, seguraram e ganharam o jogo. Sensacional. Mesmo não tendo as mesmas condições, os mesmos jogadores, né, a mesma marca que a Argentina tinha. A Argentina tomou um peteleco na cabeça e falou, porra, tem que me virar, que senão eu vou perder esse negócio. E acabaram ganhando a Copa. Mas o seu sucesso é ser o técnico. E o técnico faz o quê? Aloca recursos da maneira correta. Traz os jogadores certos para o momento certo que você tá. Entende o jogo que você está jogando e o contexto para achar a melhor estratégia para você conseguir, com o mínimo de recurso, entregar o máximo possível que você tem com aquilo. Dá garra pro time, trabalha junto. Se precisar, de vez em quando, ainda entra no jogo para marcar um gol. Boa. Mas dificilmente vai fazer. E depois disso, né, a empresa começou a crescer. E daí a gente saiu do tático, foi pro estratégico. O papel do estratégico é ser líder dos líderes. Meu Deus. E esses líderes vão tocar o dia a dia. E aí? E daí, de novo, Mais um aprendizado. mais um grande aprendizado, porque o que você tem que fazer agora é desenvolver líder. Desenvolver líder é difícil. E é diferente de desenvolver gente no operacional. Tá. Você só sobe, que eu falo pra todo mundo, você só sobe se você tem sucessor. E se você tem sucessor, quer dizer o quê? Que você conseguiu desenvolver alguém Entendi. para ocupar a tua posição. Porque senão não dá, né? Senão não dá. E quando a gente passou pro estratégico, começou a sobrar muito mais tempo pra gente pensar e não só bater a meta do dia. Tá. E não só bater a meta do mês. E só não bater a meta do trimestre. Mas pensar como eu vou bater a meta daqui a 1 ano, 2. Boa. E é ali que vem os maiores pulos do gato, né? Os maiores momentos que a gente mudou de patamar. Que você consegue olhar fora da caixa, porque você tem mais tempo, que daí você pode pensar. E tem gente que não consegue interpretar bem essa mudança de papel. Porque você não tá mais no operacional. Você não é mais o Sente money falta, maker. né? Você não é mais o cara que marca gol e comemora. Aquilo que você faz demora mais tempo para ter resultado. Antes você fazia um negócio e dava resultado em 2, 3 dias. Agora Entendi. tá demorando 1 mês, 2 meses, 3 meses. Meu Deus. E daí, putz, a sua E aí, como que recompensa- você segurava isso? Não é uma questão de como você segurar. Você tem um time bom, você garante que ele tá Deixa. batendo meta, você tá ali ajudando ele a progredir, mas ao mesmo tempo você pensa, cara, qual que é o próximo pulo do gato que eu tenho que achar para eu me distanciar alguns anos da minha competição. Ah. Então, e daí, cara, a Canoe foi super bem, com 2 anos a gente já era lucrativo, e daí ali no 4º pro 5º ano apareceu a oportunidade, Em 2015. 2015, da E gente... aí, como que foi essa da história de gente 2015? fazer uma junção com a Dafit, Tá. foi uma venda / junção, a gente ganhou um A dinheiro... Dafit comprou a Canoe? A Dafit Uma fusão. foi uma fusão, / Dafit comprou a Canoe. Então, eles deram dinheiro pra gente upfront e fizeram uma fusão de ações, onde a gente recebeu a ação do grupo, que a gente queria que esse grupo fizesse um IPO, que fez um IPO. Tá. 2017, se eu não me engano, fez o 16 ou 17, fez IPO. Eu já tinha saído lá do dia a dia, né, do negócio. E daí foram 2 anos lá ajudando a fazer a fusão e ajudando esse novo grupo também a ir para um caminho de rentabilidade, um caminho de crescimento, que é muito diferente também, porque agora a gente não era os sócios e quem mandava no negócio. Agora a gente tem pessoas que são os alemães que trouxeram a Dafit aqui para o Brasil, Tá. que eles são os caras que mandam. A gente virou... Como que você lidou com toda essa transição, com Cara, esse e-mail aí? É super difícil, né? Porque Tá. a Canoe era meu filho, meu primeiro filho. Nossa. E, cara, quando você coloca teu filho pro mundo, pô, é difícil. O mundo lá fora é difícil. É difícil.
E não só o mundo lá fora, a liderança, o time, a cultura. Cara, muda, porque as pessoas estão acostumadas a ter um tipo de liderança. Daí na hora que você vai para uma estrutura maior, a gente não ficou uma empresa separada, a gente entendeu que fazia sentido a gente juntar algumas áreas, cortar algumas pessoas, não do time, né? Mas da estrutura nova como um toda. Putz, um vai ser head do negócio, outro vai ser head de outra coisa, o outro vai tocar, projetos pra gente fazer o negócio, cara, ser mais lucrativo. Então meio que cada um foi por um lado e aquela concisão, aquela cultura que existia acabou se desmembrando nesse todo novo, que tinha uma cultura totalmente diferente, pô. E tudo bem, porque a cultura nova também funcionou. Com certeza. Né? E daí a gente começou a aprender que também dava para fazer negócio de maneiras diferentes e não só como aquela maneira que a gente tinha feito. Ao mesmo tempo, pô, sentia aquela saudade. Lá atrás, caralho, a gente vivia no mundo de Nárnia, era um mundo do Peter Pan, sabe? Totalmente diferente. Totalmente, um mundo maravilhoso, cara, com a cultura diferente, mas também funcionou. 2 anos depois de estando lá, o primeiro ano a gente meio que entregou tudo aquilo que a gente tinha combinado de entregar. Do primeiro pro segundo, eu já comecei a perceber que voltou aquilo que era a Airbus lá atrás. O que deu? O que deu nesses era Airbus 2 lá anos? atrás. Né? Eu falei, pô, eu não me vejo aqui no futuro. Por N motivos. Eu falei, pô, eu preciso agora ver qual que vai ser meu próximo ciclo. E eu comecei a olhar ali para 3 possibilidades. Sair para fazer algo do zero, mas eu tava bem cansado desse ciclo de constrói a Canoe, depois arruma esse grupo novo. Falei, cara, eu não tô com energia agora de passar 1-2 anos nesse mar de achar uma ideia, fazer um negócio do zero. Começar do zero. Cara, não tô afim. Saco cheio. Em paralelo, eu já, desde 2013, eu investia em empresas, numa empresa de 2 amigos meus. Startup? Era uma startup onde a gente lançou vários projetos lá dentro, eu era sócio relevante lá no negócio, porque a gente quase quebrou a Canoe. Quando a gente quase quebrou a Canoe, eu falei, pô, eu preciso ter um plano B. A Canoe quase quebrou? Algumas vezes, mas eu não vou contar essa história, vai ficar mais meia hora aqui. Fica pro próximo podcast. Aí vai deixar o gostinho, eu já ia instigar aqui, você sentiu, né? Vai ficar o gostinho. Vai. Daí em 2013, eu comecei a investir nesses amigos meus. E esses caras, né, a gente lançou vários negócios e tinha um dos projetos que estava indo super bem. Então, fiquei entre fazer algo do zero, pular para dentro desse projeto, um outro projeto também que eu era sócio, ou ver algo que estava funcionando bem fora, que já tinha passado por esse seed, Series A, que já tinha provado que o negócio era bom e conseguia começar a escalar, mas que precisava de alguém para executar e empurrar o negócio muito mais rápido. E daí foi nesse momento que na hora que eu comecei a buscar, comecei a conversar com muita gente de novo do mercado. E um grande amigo meu foi um dos primeiros investidores na RAP, ele chama Pedro Sorrentino. É isso que eu ia falar. Não sei se você conheceu ele, Pedro Sorrentino. Não conheci. Aí que surgiu a RAP? Aí que surgiu a RAP na minha vida, né? Porque ele falou, cara, os caras da RAP... Que eu esqueci de falar na apresentação, né? Os caras da RAP, eles vão em algum momento vir pro Brasil e eles estão querendo conhecer gente boa no Brasil. Que louco, né? Eles estavam aonde? Eles estavam na Colômbia, começou na Colômbia. Na Colômbia, brother. Começou na Colômbia explodiu, gigantesco. Quem falou pra você foi seu amigo? Foi esse meu amigo que tinha investido neles. E daí eles tinham acabado de abrir México e estavam começando a entender como que funcionava o Brasil. E eles começaram a conversar com algumas pessoas no Brasil, comecei a ajudar eles no negócio aqui, outra coisa ali. Eles me fizeram uma proposta, eu neguei. Daí passou um tempo, ainda mantive contato, ajudava uma coisa ou outra. Eles fizeram outra proposta, eu neguei de novo. Que bom, hein? Daí na hora que virou o ano de 16 para 17, eles me ligaram de novo e falaram, cara, como é que estão as coisas aí? Você ainda tava na Dafit. Como estão as coisas aí? Cara, vem aqui pra Colômbia conhecer a Colômbia, pra gente ver como é o negócio. Caramba, e daí eu falei, pô, bora. Eu fui lá pra Colômbia, fiquei 1 semana e meia, 2 lá. Boa. Aprendi um monte sobre o negócio. Falei, porra, faz sentido trazer negócio pro Brasil, vai explodir. Daí eu trouxe pro Brasil, virei sócio lá fora. Você virou sócio lá e trouxe pro Brasil. Trouxe pro Brasil, daí eu fiz toda a expansão do negócio, que nos primeiros 2 anos. E aqui da RAP, você era o quê? Eu era o head do Brasil. O head do Brasil. Então você que fez essa expansão dentro do Brasil. Era eu. É o co-founder. Eu cofundei no Brasil o negócio. Então era eu, sozinho, daí eu trouxe um gringo para me ajudar no começo. Trouxe um outro cara também para virar sócio, o Ricardo Bechara, bom pra caramba. Sensacional. Ele tava na Mobile, eu já conheci ele faz tempo, então meio que eu e o Bechara, a gente acabou dividindo muitas as frentes e meio que a gente liderou
toda a expansão aqui do negócio no Brasil nesses anos. Então, E qual foi a estratégia pra entrar no Brasil? Só a estratégia da Rap? cara, a estratégia foi que a gente viu... Porque já tinha o iFood, né? Já tinha o iFood, já tinha o Uber Eats. Uber Eats. já Como tinha que vocês vários fizeram outros. pra entrar? Porque, cara, não é do nada, né? Muito trabalho que vocês fizeram, mas, tipo, do nada na cabeça das pessoas. Fala, cara, do nada, o Nardon tá ali, velho, que é isso? Não, mas não vê por trás dos bastidores. Né? Então, como foi essa estratégia pra entrar nesse mercado e, do jeito que aconteceu, né? Então, cara, basicamente a gente tinha duas estratégias. A primeira era ser hiperlocal. O que isso quer dizer? A gente pegava alguns bairros num raio pequeno e lá nesse bairro a gente dava toda a experiência da Rappi. Isso quer dizer o quê? Você pode comprar restaurante, supermercado, farmácia, qualquer coisa aqui nessa região. Eu já vi gente fazer, sabe o quê? Só te interrompendo. Pegar a fila com o Rap de um restaurante que tá com uma fila gigante. É isso aí. Cara, qualquer coisa. É basicamente teu ajudante para as coisas que você precisa fazer no dia a dia que você não tem tempo, né? Então, a gente entendeu que tinha alguns diferenciais e que restaurante não ia ser o diferencial. O supermercado ia ser diferencial, a farmácia ia ser diferencial, qualquer coisa ia ser diferencial, mas também a gente ia ter restaurante, porque restaurante são as coisas que as pessoas estão habituadas a comprar. E, além disso, né, a gente entrou com uma estratégia mais agressiva também em vender para os entregadores a bag e a roupa de alta qualidade para eles e que eles começavam a andar na rua com aquilo, né? Com essas coisas que a gente vendia para eles, né? E isso fazia uma propaganda local muito grande. Como a gente era muito concentrado numa região quando a gente começou, parece que da noite pro dia, né? A impressão que a galera teve, da noite pro dia, caramba, cara, o que é esse negócio rosa aí, esse bigode? Caramba, o que é isso? Ontem não tinha, hoje já tem, pô. Eu tô aqui na farmácia, tem um cara na farmácia, no supermercado tem um monte de gente vestida assim na farmácia, pô. Caramba, coisa loucura. Então, esse impacto, tipo, essa porrada, assim, essa onda forte, esse tsunami. Esse tsunami, cara, caramba, o que acontece? E a gente trabalhou muito com influenciador, fazendo muita coisa que antes ninguém fazia, que era um pouco do que a gente trouxe da Canu e da Fit, até da própria Rappi lá de fora, né? Então, teve esse período, daí meu primeiro filho nasceu, Gustavo. Caramba. No meio dessa maluquice e mudou um pouco minha cabeça em questão de propósito. Falei, pô, cara, minha vida é só trabalhar. Você já tava quantos anos na Rappi? Tava 2 anos, mais ou menos, e... Foi um turbilhão em 2 anos. Oi? Foi um turbilhão em 2 anos. Não, foi loucura, cara. Eu tive, talvez, 3 feriados, né, de 2 dias durante o período que eu tava lá. Um deles, o Gustavo foi fabricado. Graças a Deus, né? Teve esse Tamo junto, Amanda. A minha esposa maravilhosa, que me aguenta nessas maluquices que eu quero fazer. Que massa. E daí, cara, assim, tava numa pegada diferente, né? Numa pegada, putz, que tava muito rápido, muita pressão, crescimento muito grande. A gente já tinha tirado do 0 para 1, que eu sou muito bom em fazer. E agora tinha que levar do 1 pro 10. Que eu também mando muito bem, mas, cara, que precisava de outra estrutura e que eu entendia que pra mim não fazia mais sentido. O acordo que eu tinha com os caras era um acordo bom e daí eu saí do dia a dia como tático operacional, fiquei um pouco mais no estratégico pra fazer essa passagem de bastão. Trouxemos outros executivos sêniores, o Ricardo Bechara assumiu a operação. A gente trouxe alguns outros caras sêniores. E aí você vendeu sua parte? Daí eu saí do dia a dia. A gente começou em paralelo o G4 Educação. Com o Alfredo e com o Lucas. Ou com o Lucas não, com o Tony. Você ainda tava lá? Tava saindo de lá. Fora, né? Saindo de lá. Daí a gente começou o G4 Educação. Que, se você vê bem, né? Meu primeiro negócio foi um negócio de educação. É verdade. Eu gostava de educação. Sempre gostei. Sempre achei que é um negócio que é transformador na vida da pessoa. Pô, isso é bem didático, né, cara? Você separa as coisas bem certinho. Você vê nos seus posts do Instagram, cara, olhar teu post ali o dia inteiro, ele vai aprender muita coisa. E aí não tem como ele não ir pro G4 pra poder assistir sua aula lá, né, velho? Então isso é muito legal. E aí a educação vem de sua vida. É isso. E daí, putz, era um negócio que a gente começou muito mais, né? O G4 Educação muito mais como uma brincadeira. Então, putz, era um negócio que a gente vinha, que tinha muita demanda, então eu era chamado para falar em muitas empresas, em muitos eventos, o Thales, o Alfredo, a gente falou, cara, e se a gente inverter a lógica, em vez da gente falar, a gente criar um evento onde as pessoas vêm e a gente faz um conteúdo mais profundo, mais tempo. Vamos ver o que dá. Daí a gente fez um primeiro evento lá, explodiu, vendemos 2 turmas super rápido. Daí a gente começou a rodar. Né, cara? Daí a gente começou a rodar. Eu lembro lá atrás. A gente começou a rodar. Eu falei, cara, deve ser demanda reprimida isso. Eu falei, realmente, porque assim,
Cara, eu já passei tanta coisa na minha vida. Que, cara, quando a esmola é demais, o santo desconfia. É verdade, entendeu? é verdade. Eu desconfio de tudo, cara. Desconfio de tudo. Eu falei, cara, muito bom pra ser verdade. Muito bom pra... Mas vamos Tá lá. muito fácil, Mas né? vamos executar? Boa. Não é muito fácil, porque, cara, foram não, beleza. mais de 10 anos cada um empreendendo, fazendo, do lado criando do nome, outro, fazendo as coisas. Pô, a Eu acho galera que vocês queria... usaram uma coisa bastante interessante aí, que não sei se vocês sabiam, mas o marketing de autoridade, né? Que é o que você fez na Rap lá, botando os influencers. Mas que a gente começou na Canui. Na Canui. Na Canui a gente fazia influenciador quando nem era chamado de influenciador. Nem sabia o que A era. galera chama de youtuber. Ou blogger, né? Blogueiro, dos blogueiros. Cara, eu paguei pro Whindersson Nunes R$300. O quê? R$300. R$300, Pra ele brother. falar da Canui. Era bizarro. Teve uma época que a gente patrocinava tantos youtubers que a galera comentava em cada vídeo do YouTube: a Canui comprou o YouTube, porque a gente tava em todos os canais. A gente, cara, patrocinava mais de 120 A canais. R$300? Não a R$300. A vários preços diferentes. Pô, mas era barato, né? Muito barato. Mas era o quê, Custo de né? aquisição lá embaixo. Lá embaixo. E fluxo gigantesco. E A aí, autoridade da marca gigante. E aí eu acho que você trouxe isso pro G4, né? Quando vocês pensaram Cara, nisso. de certa forma, assim, quando a gente pensa no G4 e pensa porque ele continua dando certo, não é só uma coisa que a gente fez, são várias pequenas coisas que a gente pensa muito sobre. Cara, a gente entende que educação é marca. Boa. Marca é qualidade e resultado. Boa. Cara, exclusividade também. Então, como que a gente faz para ter uma marca que tenha essa autoridade ao longo do tempo? Então, a gente sempre se preocupou muito com marca. Que não é só a marca que a gente comunica, mas é a experiência também. Você participou, você sabe que é a experiência de qualquer coisa do G4. Eu tô lá, eu participei em imersão, tô no skate, tô no clube. Exato. Então, qualquer coisa que a gente faz bem E a feito. experiência que tem tudo. Todos os eventos que você vai, todo o board meeting que você faz, cara, sensacional. É sensacional. Então, a gente se preocupa com isso. Não só com isso, com qualidade, com várias outras coisas que, cara, dá mais 2 horas aqui de papo. E aí o G4 tem apoiado as grandes empresas, empresários e gestores, né? Me fala, tá falando de marca, fala pra mim como que vocês se posicionam no mercado. Como assim? Como eu, Nardon? Não, o G4. Cara, o G4 hoje a gente é uma escola de negócios diferente daquilo que existe no mercado. A gente é focado no médio, grande, médio, pequeno empreendedor, do empresário brasileiro. Esse cara que, assim como você, tinha uma qualidade muito forte, viu um problema no mercado, começou a resolver esse problema, começou a crescer, é mais humilde que a média, se dedica mais que a média, trabalha mais que a média, entende a visão de longo prazo, e esse cara, por causa desses motivos, é alguém que tem sucesso hoje, está crescendo, mas acaba batendo em alguns tetos, né? Porque talvez ele talvez ele não tenha uma comunidade para ele conversar olho no olho e discutir os problemas que ele tem no dia a dia, seja porque, de fato, ele não teve uma educação que vai te dar ali as ferramentas simples, básicas e diretas para ele rever o negócio dele, e às vezes simplesmente não tem o tempo de ficar 3 dias fora do negócio pensando sobre o negócio. Boa. E conversando com outras pessoas sobre isso, né? Então hoje a gente tem uma frente de educação, que a gente tem ali mais de 10 formações presenciais, formações para o dono, formações para liderança, formações para o time. Então, desde o G4 principal, que eu, Thales e o Alfredo damos aula, que você participou, que é algo mais estratégico, tipicamente para quem está faturando ali de 15, acima de 10 a 500 milhões. Tem gente de bi que já veio, tem gente um pouquinho menor que já veio também, dependendo do momento que está. A gente tem também para empresas um pouco menores, que estão faturando de 1 a 5, que é o G4 Traction, mas também o G4 Traction serve para os líderes dessa empresa maior. Exatamente. Então, quem vem na maior, tipicamente manda os líderes para a G4 Traction. Daí a gente tem a de Growth, a de Vendas, a de experiência do cliente, sucesso do cliente, a gente tem a de M&A, a gente tem de empresa familiar e assim por diante. A gente tem várias outras formações presenciais. Além disso, a gente tem uma parte toda de comunidade. Boa. Que a comunidade tipicamente é para ajudar o dono e o líder a ter com quem trocar no espaço e no ambiente controlado e que a pessoa possa confiar para trocar. Então ela vai lidar ali com networking, com trocas, com negócios. Putz, quantos caras do G4 você já não fez negócio? Um monte. Um monte virou cliente teu. Um monte. Então, putz, às vezes pro cara que tá lá... Vou ganhar o prêmio de quem mais vendeu, será? Não sei, mas...
Mas só de você estar lá, você tem o retorno do investimento que você fez. Esquece. Isso aí é absurdo. Entendeu? Isso é absurdo. Além de te conectar com um monte de gente, que vai te conectar com um monte de gente, você nem sabe o que pode acontecer dali. Já tem empresa que comprou empresa que lançou negócio junto com empresa que nasceu junto. Temos uma parte daí de educação não presencial, que a gente tem o G4 PES, a gente tem a formação G4, que são 2 produtos online, assíncronos, tá? Eles não são síncronos, são online. E a gente tem uma formação online também, que hoje é de gestão estratégica, que é online, síncrono e assíncrono. Então, é uma turma de 6 semanas. Cada semana você tem uma aula de 3 horas, você tem um conteúdo que você precisa pré-aprender. E a gente tem a parte daí mais voltada para a corporativa, que deve para você levar para o seu time, que é o G4 Skills, que é uma plataforma de educação corporativa, que a gente não fala que é o Netflix da educação, que é o Waze, porque ele faz todo um assessment da sua empresa e dos seus colaboradores, e daí, dependendo da maturidade que eles estão e do objetivo que eles querem ter, a gente consegue conectar esses 2 pontos, trazendo as trilhas corretas para que da maneira mais rápida e mais efetiva ele aprenda e consiga aplicar no dia a dia aqueles conteúdos. Então, a gente tem uma solução que é para o dono, que é para a liderança e que é para o time. Ferrado. E isso acaba virando um ecossistema onde a gente ajuda o dono a crescer receita. E não é só sobre vender mais, é sobre vender melhor. Alfredo bem fala isso. Crescer receita com mais eficiência e entregar mais valor para o cliente. Se você está crescendo receita com mais eficiência e entregando mais valor para o cliente, o seu negócio vai virar uma espiral positiva, porque você vai ganhar mais dinheiro, vai sobrar mais lucro. Se sobrou mais lucro, normalmente esse empresário é um empresário inteligente, perspicaz, resiliente, ele não vai pôr tudo no bolso. Ele vai reaplicar no negócio, para o negócio crescer mais, como ele pensa no longo prazo, porque ele quer ganhar mais no longo prazo de maneira constante, quer que o seu negócio vire perene. Então, se você está crescendo receita com mais eficiência, tendo mais lucros, o que você vai fazer? Vai contratar mais gente. E esse é essa nossa grande missão. A missão do G4 é gerar 1 milhão de empregos através dos alunos nossos, novos empregos através dos alunos, até 2030. Sensacional. Então a gente deve atualizar aí nas próximas semanas, provavelmente semana que vem ou na outra, esse número que da última vez que a gente atualizou estava em 214 mil empregos gerados. É muita gente. Novos empregos gerados através dos nossos alunos. E investir na educação no Brasil não é fácil. O que vocês têm lidado no G4? Qual é a maior dificuldade de vocês e como que o G4 lida com essa dificuldade em relação à educação no Brasil? Cara, o que a gente entende aqui, né, antes de falar da educação do Brasil, é o seguinte: o melhor programa social que pode existir num país é gerar trabalho, é gerar emprego. Boa. Esse é o melhor programa social que pode ter. Então, para todos que estão ouvindo aí a gente, que são empreendedores, empresários, que acordam de manhã, que vão lá ralar, pagam o preço, às vezes chega o fim do mês, você não sabe como pagar a conta, meu amigo, se você gera emprego, você faz esse país ir para frente. É por você que esse negócio acontece. É isso que a gente acredita. Isso que a gente acredita. Que quando a gente fala, cara, se eu for trabalhar na educação média, fundamental, é um trabalho de muito longo prazo. Muito. Só que se eu trabalhar na ponta da pirâmide, que é quem gera trabalho, e eu ajudar esse cara a gerar mais, ser mais eficiente e ganhar mais, usando o egoísmo dele a favor da sociedade, todo mundo é egoísta, né? Mas se eu fizer esse cara empregar mais, gerar mais, o que vai acontecer com o desemprego? O desemprego vai cair. Se o desemprego cai, o que acontece? As próprias empresas vão ter que pagar mais para conseguir profissionais qualificados. Dado que talvez elas não consigam os profissionais qualificados, o que elas vão fazer? Vão começar a investir em educação para educar a população, para que elas possam fazer os trabalhos que eles precisam. Então, a própria iniciativa privada, diminuindo o desemprego, vai fazer com que os salários subam e que as pessoas precisem se preparar melhor para conseguir trabalhar bem nessas vagas, né? Nesses trabalhos. O que faz com que o Brasil vá para frente, porque um emprego novo é uma pessoa que tem uma família inteira que consegue sustentar melhor, consegue dar saúde melhor, ele consegue educar melhor a família. Então a gente acredita muito nisso, que a maneira mais simples e mais fácil da gente melhorar o Brasil é ajudando o dono de empresa, o gerador de emprego. Porque se esse cara gera mais emprego, o Brasil inteiro melhora. Sensacional. E, cara, acho que a gente tá finalizando aqui, né? Você tá corrido, tô zoando. Corrido das 4, e eu quero só que você responda uma coisa pra mim. Como que você descreve toda essa jornada, né? Como que você descreve toda essa jornada que você viveu? O que você tirou,
né, de exemplo e que você leva para sua vida, tanto pessoal e profissional, e o seu estilo principal de liderança que você criou nesse tempo todo e que você leva para o seu estilo de vida pessoal e profissional? O que você tirou de tudo isso? Eu esqueci a palavra, velho. O que você tirou de... Aprendizado? Isso, pronto. O que você tirou de aprendizado e você leva isso para sua vida pessoal e profissional, a sua liderança que você tirou de aprendizado? Cara, eu acho que na verdade foi o contrário. Foi talvez algo e valores que eu tinha desde a infância, com meu pai, com a minha mãe, com a minha família, com os meus irmãos, com os lugares que eu, cara, participei e pertenci, que primeiro, cara, tem um propósito. Qual que é o teu propósito? Massa. Se você tem um porquê, o como é muito mais fácil. Você está disposto a pagar o preço se você de fato acredita nesse seu porquê. Sensacional. Então, ter propósito, dar propósito, mesmo que o propósito seja mais simples, tá tudo bem. Boa. Né? Qual era o propósito da Cano? Cara, foda-se. O propósito que a gente tinha do time era trabalhar com gente boa, resolver desafio difícil. Massa. E isso era o que fazia a gente ir pra frente, seja na Canoa, seja em qualquer outro lugar. Que é a mesma coisa do G4. A gente tem esse propósito mais bonito, mais legal, que é, mudar a educação no Brasil, ajudar o empreendedor. E, de fato, esse é o nosso propósito. Gerar 1 milhão de empregos no fim do dia, o que a gente também tem de propósito eu quero trabalhar com gente boa. Quero me desafiar. Boa. Quero resolver desafios fodas. Então, eu acho que isso vem comigo desde que eu era criança. Lembra que eu falei que eu era muito curioso? E, cara, se você tem um porquê, todo o resto vem. Outra coisa, tanto o teu propósito ter visão de longo prazo. Tá. Visão de longo prazo não quer dizer ficar só postergando aquilo que você quer. Mas quer dizer entender o que eu posso abrir mão no curto prazo, que para mim talvez não tenha tanto valor, para apostar para que no longo prazo eu tenha muito mais daquilo que eu tenho, que eu acredito que tem valor. Boa. Então, se você tem propósito e tem visão de longo prazo, e daí você senta a bunda na cadeira e paga o preço, porque tem que pagar o preço, tem que pagar. Amigo? E pagar o preço pode ser várias coisas, né? Pode ser que nem a gente estava conversando aqui antes, que, faz 1 ano que você começou a treinar pro triatlon, tá magrinho, e quando você começou, você fazia um pace de 8 no quilômetro. Hoje você tá fazendo, se você quiser meter o louco, sei lá, 4,30 por muito tempo. Muito tempo. Caramba, que evolução, você dobrou a tua performance. Exatamente. Em 1 ano. Em 1 ano. Que loucura, entendeu? Mas você pagou o preço, que nem você tava falando, eu treino certinho todo dia. E treino duro, prova fácil. Exatamente. Treino duro, prova fácil. Então, cara, pra mim, assim, que eu sempre tive, que talvez veio do esporte, talvez veio dessa disciplina que eu sempre tive, cara, por que eu tô fazendo isso? E o porquê pode mudar ao longo do tempo. E se mudou, não tem problema. Boa. Porque às vezes aquele tanto de trabalho que eu tinha, em algum momento mudou. Porque agora eu tenho filho, agora que eu tenho família. Boa. Será que é só isso? Meu porquê mudou. Se mudou, será que eu não tenho que ajustar a rota? Boa. E de vez em quando você sempre tem que ajustar a rota. Então, porquê, né? Propósito, visão de longo prazo e execução, cara. Execução. Essas 3 coisas, pra mim, são as coisas que fazem ser eu quem eu sou hoje e provavelmente vão ser o que vão fazer eu continuar tendo sucesso naquilo que eu acho que é sucesso. Boa. Porque a definição de sucesso é minha. Isso. Não é a tua. E isso talvez seja a 4ª pessoa. Não se preocupar com o que o resto acha. Boa. Ou fala. Cara, o que importa, que tem a ver com o seu porquê, é o que você acha. O que é bom pra você. Legal. Sensacional. Boa. Pena não ter mais tempo hoje. Pois é. Vamos queria te agradecer aqui. Fala rapidinho aí tuas redes sociais pra galera e depois tô te passando a palavra pra você agradecer, falar as redes sociais e a gente finalizar aqui. Eu vou te entregar um presente aqui no final do podcast. Obrigado. Bom, pessoal, @bruno.nardon lá no Instagram. Segue também o @G4 Educação, que é do G4. O que era mais pra eu falar? Só isso? Valeu, galera. Obrigado. Galera, obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Compartilha com seus amigos esse episódio maravilhoso. Teba, faixa preta. E o senhor Bruno. E segue também lá o G4 Podcasts, que eu também faço podcast junto com o Alfredo. Nossa, tem o Papo de Gestão, tem o Sem Atalhos, tem o Conectando os Pontos, tem o Extremos lá dentro do G4 Podcast. Tem muito conteúdo legal. Vocês vão se vocês não aprenderem algo, vocês vão se divertir. Vão se divertir. Boa. E aqui o presentinho no final. Obrigado. Abre aí. Olha só, hein? Olha esse camisetinha, canetinha. Doutor faixa preta. Hein? Camisetinha da reserva que eu nem gosto. Hein? Nem gosta. É M, né? É M, maravilhoso. M, pô. Olha isso daqui.
Dr. Seba de Souza. Sopro, considerações sopro. sobre a vida e a morte. Virou filósofo. É forte, né? Você tá Filósofo. ligado? Filósofo Sebas. Dá uma lida nessa caixa pra gente aí, na tampa. Cuide da sua saúde para não perder tempo no futuro com a sua doença. É isso aí. É isso aí que a gente deixa aqui no Isso que é final. pensar no longo prazo, Exatamente. né, cara? Quando já terminou? Pode falar quente não. Cara, tava conversando com os amigos meus que estão um pouco fora de peso, né? Tá. É muito além do peso. Eles têm filho pequeno, né? E daí eu falei pra ele, cara, o que você faria pelos teus filhos? Ele disse, tudo. Boa. Deu até cuidar da sua saúde pra você poder viver mais tempo com eles. Forte. E aí? E aí viraram a chavinha, né, meu amigo? Então, se cuidando. Tô se cuidando. E é essa frase que eu falo. Se você não cuidar da sua saúde agora, você vai perder tempo no futuro cuidando da sua doença. aí. Aí não adianta ter dinheiro, não adianta ter nada. Não tem saúde, não consegue fazer nada. Tamo Caralho, junto, irmão. um abraço. Muito bom. Obrigado pra quem ficou até aqui. Toda semana um novo episódio com mais histórias e insights empreendedores de sucesso. E eu te espero no próximo episódio.